de Mateus, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Amém, queridos? Do versículo 1 até o versículo 12. Que diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Diga amém. Estamos já há algum tempo ministrando essas bem-aventuranças, né? Na verdade, temos aqui a essência do Evangelho de Jesus Cristo, até porque nós temos procurado tocar na substância do Evangelho, na essência do Evangelho, na verdade pura do Evangelho de Jesus Cristo, num tempo em que o Evangelho de Jesus Cristo tem sido deixado de lado e tem sido suplantado, tem sido substituído por falsos evangelhos, como é o caso do Evangelho da prosperidade, o Evangelho da confissão positiva e tantos outros evangelhos que não correspondem, que não pregam, que não têm compromisso com verdades tão profundas, verdades tão grandes como essas verdades aqui do Sermão do Monte, sobretudo desse princípio aqui das bem-aventuranças. Isso porque vivemos num tempo, queridos, em que as pessoas elas são medidas e elas são medidas pelo que elas possuem, pelo que elas têm. Vivemos no mundo do ter, no mundo do possuir. Quanto mais a pessoa possui, mais a pessoa quer possuir. Quanto mais a pessoa possui algo, mais ela tem amigos em volta dela. É um mundo em que o ter, em que as posses, em que as coisas tomaram o lugar da vida, tomaram o lugar do amor, tomaram o lugar da bondade, dos valores divinos em nós, implantados quando o Senhor nos criou. O pecado tem, na verdade, corroído o coração dos homens, e nós vemos isso de uma maneira muito clara, por meio do chamado Evangelho da prosperidade. O Evangelho que, ainda que fale acerca de Deus, e ainda que fale acerca de Cristo, e por mais que eles dizem trazer ou extrair da Escritura tal Evangelho, mas é um Evangelho comprometido com as posses. Eles dizem, se você tem, é porque Deus tem te abençoado, Deus tem te prosperado. Mas se você não tem, então deve ter algum problema na sua vida. Ou seja, eles medem a bênção, as bênçãos de Deus, pelo tanto que você conquista materialmente. Só que quando vem Jesus Cristo, ele não diz bem-aventurados os que têm muito dinheiro, bem-aventurados aqueles que têm muitas empresas, que têm muitos negócios. Não, ele começa a falar não do ter, não do possuir, não das posses, mas ele começa a dizer acerca da natureza dos cidadãos do reino dos céus. Veja que ele diz que são bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Ele vai dizendo bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Ele vai dizendo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, tudo o contrário do que nós temos visto e presenciado. Bem-aventurados, versículo 6, e esse é o ponto que nós vamos tratar essa manhã, são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Os irmãos já pararam para pensar nesta bem-aventurança? Bem-aventurados os que têm fome e os que têm sede de justiça. Vocês devem saber muito bem o que seja fome e sede. Quando você está com bastante fome, fome mesmo de alimento material, ou você está com bastante sede da água mesmo que você bebe, a água mineral, a água do filtro, né? Aquela água bem geladinha, gostosa. Vejam como que Jesus Cristo, ele traz aqui um exemplo muito claro e muito prático. Imagine que ele fala que há pessoas, e estas são bem-aventuradas. Ele diz que os cidadãos do reino dos céus são aqueles que têm fome e que têm sede de justiça. Eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos, temos fome e sede de alguma coisa. É verdade que nós temos muita fome de muitas coisas, temos sede de muitas coisas, mas quantos podem dizer que tem fome e que tem sede de justiça? Que tem um desejo no seu coração profundo, alguém que não está conformado consigo mesmo, e alguém que não está conformado com o mundo atual no qual nós vivemos. Quando você olha para o mundo e você vê tanta injustiça, tanta maldade, tanta perversidade, como você se sente?